Banco Inter foi a ação mais pedida do último domingo e eu confesso que foi uma das análises mais difíceis que eu fiz até então, porque ela é uma ação teoricamente nova, que não está nem há um ano sendo negociada na nossa Bolsa de Valores, então a gente não consegue tantos dados concretos assim. E aí logo de cara eu já vou listar isso como sendo um contra o Banco Inter, mas calma que terão muitos prós aí no vídeo também, não vamos falar só de contras, mas o problema mesmo é que empresas que são novas no nosso mercado, é muito difícil nós investirmos realmente olhando indicadores fundamentalistas, porque muitas vezes a gente não tem aquele histórico de 5 ou de 10 anos que a gente gostaria. Então muitas vezes quando a gente investe num ativo assim, é muito mais pensando em como tem sido feita a gestão e criando aí talvez uma expectativa para os próximos anos de que ela continue entregando bons resultados, como tem sido feito aí nesses últimos meses ou ano, vamos dizer assim, que ela está sendo negociada na Bolsa de Valores e entregando alguns resultados pra gente. E quando eu falo de expectativas, eu acho que o pessoal fala de Banco Inter justamente criando uma expectativa em cima do setor que ele atua. Que quer queira ou não, é o setor financeiro, um dos setores preferidos aí da galera, que é um setor que quando está em crise consegue ir bem, que quando não está em crise consegue ir melhor ainda, mas claro que isso não é uma regra, mas sim uma expectativa em cima das empresas que atuam nesse setor, porque tem sim muita empresa do setor financeiro que não vai muito bem das pernas, independente do cenário que a gente esteja passando. E por isso, então, nós vamos fazer uma análise mais ou menos aprofundada, porque eu peguei todos os dados que eu consegui até o momento para trazer para vocês aqui, sobre os números e tudo mais da questão do Banco Inter. Primeiramente, a gente precisa entender que por mais que ele seja novo na Bolsa de Valores, ele existe desde 1994, só que na verdade, antes de virar o Banco Inter, que é um banco digital, ele atuava como uma financeira. Essa história toda de banco digital veio só em 2017. E aí é claro que ele foi inovador no sentido de ser um banco totalmente digital, onde tem todas as tarifas zeradas para os seus clientes. Ou seja, consegue sim pegar uma grande fatia das pessoas que estão cansadas dos grandes bancos de pagar altas tarifas e tudo mais, sem necessidade, óbvio, né? Agora ele tem esse ponto positivo sim de ser um banco digital e eu achar que esse realmente é o futuro dos bancos, mesmo os bancos mais antigos eles já estão procurando se atualizar, mas a questão mesmo é que quando o Banco Inter veio para a Bolsa de Valores, ele só lançou as suas ações como preferenciais, ou seja, isso indica que talvez ele não tivesse muito interesse em ter sócios nesse primeiro momento, porque as preferenciais é para quem realmente quer receber os dividendos e está mais preocupado aí realmente com o preço da ação, com o crescimento da empresa. Quando a gente pensa nas ordinárias, as pessoas realmente estão pensando em virar sócias. Mas aí o que eles fizeram? Para tentar um contraponto nessa questão das ações preferenciais. Banco Inter ofereceu 100% de tag along, ou seja, se um sócio decide vender aí as suas ações, quem quiser vender também vai ter 100% de tag along, ou seja, vai conseguir receber o mesmo preço do que um sócio majoritário. Enfim, esses foram os pontos qualitativos que eu achei mais importante trazer sobre o banco. E antes de falar sobre os números dele, eu quero passar alguns recados importantes para vocês. Primeiro que, se você tá afim aí de pedir uma ação para o próximo domingo, antes dá uma olhadinha na playlist aqui do canal, porque às vezes a ação que você quer, eu já fiz análise aqui no canal. Então, Suzano, Ambev, Engie, enfim, tem várias outras aí que eu já fiz análise, tá na playlist, dá uma conferida. Se não tiver lá, escreve aqui nos comentários o que você quer ver no próximo domingo. E o segundo recado é que o mercado de renda variável não precisa ter um custo alto para você investir, principalmente se você está começando agora e talvez está querendo começar pelo mercado fracionário ou começar com pouca grana mesmo para sentir como funciona a Bolsa de Valores. Então, eu sempre deixo o link da Clear Corretora para vocês abrirem a conta de vocês lá e conseguirem negociar fundos imobiliários, ações, ETFs, o que vocês quiserem da Bolsa de Valores com corretagem zero. E o terceiro recado é que se você quer ficar por dentro desse mundo da Bolsa de Valores e você quer ver mais resenhas como essa aqui no canal, você já vai se inscrever aqui nesse canal, acionar as notificações e deixar o seu like nesse vídeo, porque é muito importante para mim e ajuda a propagar esse conteúdo aí pelo YouTube afora. Bom, agora vamos falar dos números de Banco Inter e eu quero começar pelo lucro, só que a gente tem que entender de onde que vem esse lucro de Banco Inter.
Ele trabalha aí com conta corrente, trabalha com cartão de crédito, trabalha com alguns investimentos, trabalha inclusive com empréstimos para imóveis, seguros e tudo mais. Então ele tem aí uma fonte de receita bem diversificada aí na sua cesta de serviços e o lucro entregue no ano de 2018 foi de quase 70 milhões de reais, 69 milhões de reais. O que, se nós compararmos com o ano de 2017, vai apontar que teve um crescimento aí de mais de 30%, o que é muita coisa se nós considerarmos que é de um ano para outro. 30% é realmente um número bem grande de crescimento quando a gente fala na questão de lucro. E claro que isso se deve por conta do número de correntistas do banco, que quase quadruplicou aí nesse último ano, chegando aí a ter quase 1,5 milhão de clientes na sua base de clientes na realidade. E mesmo com esse dado bem positivo, é importante fazer uma ressalva aqui, porque para eles conseguirem crescer dessa maneira o seu lucro, para crescer a base de cliente também, tudo isso teve um custo muito alto, o que deixou o Banco Inter com uma margem líquida baixinha, em quase 10%. Ou seja, ele gastou bastante para crescer, ele cresceu sim, mas ele gastou bastante, o que fez sobrar pouco ali no final. Mas isso teoricamente é bom para quem está pensando em investir em uma empresa de crescimento. Ele está realmente pegando o lucro, reinvestindo aí na empresa, usando bastante para alavancar ela aí nos próximos anos, e isso pode sim resultar num crescimento nos próximos anos também. E falando em empresa de crescimento, esse com certeza por hora vai ser o caso de Banco Inter, que recém chegou na Bolsa de Valores, está com essa margem pequenininha, porque mesmo entregando lucro, os dividendos pagos eles são baixinhos. Então, para quem pensa em montar uma carteira de dividendos, talvez ele não seja a melhor pedida, porque hoje ele paga em média 2% ao ano desses proventos. Já quando a gente fala do ROI, que é o quanto ele consegue rentabilizar o próprio patrimônio, ele tem um ROI que a gente pode também não considerar muito bom, mas nós temos que entender que realmente o Banco Inter em si, como banco digital, é uma empresa nova e tem muito a melhorar ainda. O seu ROI ele está na faixa de 7,2%. E aqui no canal a gente sabe que um ROI teoricamente saudável, para começar a ser interessante, teria que ser pelo menos de 10% para cima. Agora, ainda falando da questão de crescimento, quando a gente investe em Banco Inter, a gente tem que pensar que a cotação das ações vão junto. E na verdade, só no ano de 2018, Banco Inter se valorizou quase 190%. E muitas pessoas ainda acham que Banco Inter está caro, mesmo tendo aí uma leve queda depois de atingir o seu topo histórico, o que leva o seu PVP, que indica se está caro, se está barato, a mais de 4 pontos. Ou seja, quando a gente fala de 1, quer dizer um preço justo, abaixo de 1 está barato, acima de 2 está caro e ele está ali na faixa dos 4, então tá mais caro ainda, né? E quando a gente fala da questão de dívidas, a gente tem que entender que as despesas de Banco Inter cresceram mais de 60% nesse último ano, o que a gente pode realmente entender que ele tá bem focado mesmo em fazer investimentos, em crescer sua base de clientes e realmente ser grande lá no futuro. Vale a pena a gente também fazer uma outra ressalva, porque vocês lembram que eu falei sobre ela emitir apenas ações preferenciais? Então, quando eles lançaram essas ações, eles também fizeram um adendo, dizendo que futuramente poderiam vir sim a oferecer as ações ordinárias a fim de melhorar o seu nível de governança corporativa. Então vale a pena a gente ficar de olho, porque conforme essas melhorias podem vir vindo, o Banco Inter pode sim começar a se tornar mais interessante. É claro que já tem gente que adora, tem gente que realmente olha um banco digital, que é coisa do futuro, está no setor financeiro, enxerga um grande crescimento para essa empresa, mas tem pessoas que ainda preferem não investir por ser uma empresa nova na Bolsa de Valores. E aí eu quero saber qual é a sua posição quanto ao Banco Inter. Você já investe ou você investiria? Ou você é a pessoa que está esperando o banco amadurecer um pouquinho mais na nossa Bolsa de Valores e realmente provar que é bom? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e não esqueçam de já pedir qual é a ação que vocês querem ver aqui no canal no próximo domingo. Eu vejo vocês numa próxima.